Você sabia que as mensagens eletrônicas fora do horário do expediente podem significar hora extra? A CLT passou por algumas alterações para incluir as relações virtuais de trabalho. É comum encontrar as pessoas distraídas com o telefone, teclando, resolvendo problemas de trabalho, independentemente da hora e do dia. Mas muita gente reclama quando nos finais de semana e feriados, o trabalho insiste em dar aquele alerta nos grupos de conversa online. Realmente, acha ruim, né? Mas fazer o quê? A gente precisa. Se você não como se diz, não prestar atenção, você acaba trabalhando 24 horas mesmo, né? Meu chefe não manda, não tem. Para quem manda tem que cortar o chefe. Este artista plástico decidiu não participa das reuniões virtuais de trabalho para que as mensagens fora de hora não se tornem rotina. Não é regra, mas quase todo chefe acaba emendando. Olha, resolve isso aqui rapidinho no fim de semana, vê isso aqui, quebra um galho e fim de semana é sagrado, né? Esta coordenadora do curso de enfermagem de uma faculdade em Brasília controla mais de 20 grupos de bate-papo entre estudantes e professores. Passa a maior parte do tempo, inclusive finais de semana, assim, teclando. Ela recebe, em média, 600 mensagens por dia. A vantagem é exatamente a otimização do tempo, a resolubilidade muito rápida e acaba dessa forma fazendo com que todos tenham uma resposta em tempo hábil. Os grupos criados por cada coordenador de curso mantêm o contato direto com os professores, mas sem exigir que os funcionários trabalhem fora do horário de expediente. A gente usa o bom senso. A gente deixa bem claro que o WhatsApp não é uma ferramenta de comunicação oficial. A gente tem um e-mail institucional, a gente orienta a todos para enviar os e-mails no horário do expediente. Fica a critério do professor que horas que ele vai responder, mas de preferência que ele responda até às 22h55, que é o nosso horário de término das aulas. O direito de não ficar à disposição da empresa fora do horário de trabalho está sendo muito discutido na Justiça por causa desses excessos, dificultando o descanso do funcionário. Por isso, há um novo entendimento sendo formado de que a cobrança do chefe por meios eletrônicos nos finais de semanas ou em feriados pode contar como hora trabalhada. Uma lei aprovada em dezembro de 2011 modificou o artigo 6º da CLT, determinando que se um funcionário for cobrado por tarefas fora do horário de trabalho, seja por telefone, e-mail ou qualquer tipo de mensagem eletrônica, terá direitos trabalhistas, como o pagamento de horas extras. Já o funcionário que fica de sobreaviso à disposição da empresa nos finais de semana ou feriados, tendo que atender a um chamado a qualquer momento durante o período de descanso, deve receber 1/3 da hora normal de trabalho, porque fica com a sua liberdade de locomoção limitada. A alteração do artigo 6º da CLT reconhece e, de certa forma, traz uma regulamentação um pouco mais aprofundada em relação ao teletrabalho, que é a situação do empregado ter levado para sua residência todo o aparato e as instalações para poder desenvolver o seu trabalho sem se deslocar para o ambiente da empresa. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio advogado e professor José Augusto Lira. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A legislação foi alterada para abarcar, aliás, essas novas relações de trabalho virtuais? Perfeito, né? A súmula 428, na gestão do ministro João Oreste da Lazen, enquanto na presidência, ela teve uma nova redação, né? E ela traz com maior clareza a figura do teletrabalho. Aquele empregado que tem que usar, tem que fazer parte de algum equipamento que dê necessidade de se comunicar com a empresa fora do seu horário de trabalho. Ou seja, em termos de folga, quando ele estiver no estado de disponibilidade. É importante entender isso. Estado de disponibilidade é aquele momento em que o empregado está de folga. Ele não está trabalhando no horário normal da empresa. Isso quer dizer que no horário de trabalho ele pode usar todas essas ferramentas para se comunicar com a empresa? No horário de trabalho, ele pode usar todas essas ferramentas, mas eu digo aqui que ele não deve.
Por que ele não deve? Porque ele pode caracterizar algo, por exemplo, como eu estava falando, me comunicando via WhatsApp e sofri um acidente de trabalho por causa da empresa. Olha o perigo, porque eu estava me comunicando com a empresa. E aí a empresa ser condenada porque estava usando o WhatsApp com esse empregado. Então a empresa deve colocar por escrito de que mesmo no horário de trabalho, aquele empregado, né, participará dos grupos para maior rapidez das informações. Caso contrário, esse empregado não tem qualquer obrigação de participar de grupo. E o que inclui a legislação em relação a esse trabalho fora da empresa, né? Tanto fora do horário como fora da empresa mesmo? E como é a relação de trabalho home office nesse caso? Perfeito. Como que a pessoa tem um horário definido se ela trabalha em casa? Perfeito. O artigo 6º da CLT, que fala do trabalho a domicílio, isso é desde 1943, a Lei 12.551, ela deu uma roupagem, e a súmula 428 são os 3 itens que compõem. Mas observe só, essa pessoa, ao trabalhar fora do expediente, primeiro, a empresa vai ter que dar um termo de uso de equipamento, seja o pager, seja qualquer outro equipamento eletrônico, cibernético, a empresa tem que dar esse uso. Fora do horário normal de trabalho, ele está recebendo sobreaviso, como bem dito na reportagem, 1/3 do salário hora normal. A partir do instante em que ele é acionado, ele recebe hora extra. Então, isso faz base para a maior remuneração. Isso faz base para o aviso prévio, isso faz base para o 13º, para férias, para fundo de garantia, para todos os itens. Há de se ter muito cuidado com o manejo desse novo instrumento das relações de trabalho. Muitas empresas têm aí também grupos nesses aplicativos para recreativo. Tem fins recreativos. As pessoas falam qualquer coisa porque são colegas, além de colegas de trabalho. Aí não configura hora extra e nem trabalho. Não configura hora extra nem trabalho desde que o espírito da Constituição, artigo 6º, lazer, esteja literalmente expresso nas mensagens. Né? Se alguém, e aí é muito difícil, um diretor, um gerente, um CEO, ele entra na conversa, ele aproveita e dá uma ordem, já configurou. Né? O espírito do lazer, como você bem excelentemente colocou na pergunta, é um direito constitucional que eu tenho. A partir do instante que o grupo do WhatsApp é feito para isso, perfeitamente. Mas todos nós sabemos que há uma mudança, né? O processo de cultura de formação do ser humano para o uso desses instrumentos, ele passa por uma mudança muito grande. A gente vai fazer uma pausa e no próximo bloco a gente volta a falar desse assunto, que ainda tem muitas perguntas e muitas dúvidas, né, para serem esclarecidas. Um minutinho, por favor. Nós voltamos a falar com o advogado e professor José Augusto Lira a respeito das relações de trabalho nesse mundo virtual hoje em dia, né? Doutor, o senhor estava falando do WhatsApp, de ter que tomar muito cuidado com os grupos, tanto os recreativos quanto os profissionais. Perfeito. Como é feita a prova caso o empregado precise? O próprio print que é feito em relação à conversa é a prova maior. Isso não há nenhuma dúvida. É importante dizer para os nossos telespectadores, a Justiça do Trabalho de Campinas, né, ela já está fazendo conciliação via WhatsApp. Então, a importância, o direito do trabalho está dando um passo enorme nisso. Né? Mas, se você printar a tela, você traz e você copia. O escritório que nós patrocinamos, um gerente, ele, enfim, acabava com a vida dos seus subordinados e ele pegou, saiu printando todo mundo. Isso não foi nem uma, nem duas, nem três, não foi um dissabor.
foi um assédio efetivo. Levamos à justiça, ganhamos primeiro grau, ganhamos segundo grau e estamos no TST. Então, o próprio instrumento de printar a tela, você sai, né? Agora, há de se ter a importância do reconhecimento do instrumento, né, pela valoração. É importante dizer, estado de disponibilidade sobre aviso é uma coisa. Eu estou disponível para ser acionado. Outra coisa é, fui acionado. Então, usar o WhatsApp como efetiva norma de trabalho deve ser por escrito. A empresa deve botar um contrato por escrito. O artigo 8º da CLT, ele é omisso quanto a isso e, claro, foi escrito em 1943. É justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. É possível fazer um acordo, então, com a empresa, expressa em contrato de trabalho, para que se evite problema para o empregado e também para a empresa, né? Vou trabalhar de tal a tal hora no meu celular. Perfeito. Pode ser feito isso? Deve ser feito isso, né? O artigo 8º da CLT, ele tem as fontes materiais, para não ficar a linguagem jurídica, e tem as fontes primárias e as fontes secundárias, ele permite que os usos e costumes. Então, o WhatsApp hoje, as empresas devem botar, ele já se qualifica como usos e costumes. Falando na língua jurídica, o direito consuetudinário. Então, a empresa, para se acautelar, para evitar problema, deve escrever, né, ou isso direitinho, bem redigido, para evitar qualquer dissabor. Mas a CLT, em 1943, já previa que os usos e costumes estariam incorporados ao direito. Precaução, então, né, doutor? Perfeitamente, sempre precaução, porque para se colocar uma hora extra, não se custa nada, né? E sem fugir ao tema, do WhatsApp você vai para o uso do e-mail, você vai para o uso de todas as outras formas que o empregador deve se acautelar. Ele quer rapidez, ele quer celeridade, mas ele tem que se acautelar com normas públicas, com escrever de uma forma correta para evitar que se vá à justiça do trabalho. Tá ótimo, muito obrigada. Eu conversei aqui com o doutor e professor, né, José Augusto Lira, e advogado também, a respeito dessas novas relações de trabalho no mundo virtual. Obrigada pela participação do senhor. Agradeço. Até uma próxima.